O concílio em Jerusalém havia sido claro sobre os gentios e sua relação com a circuncisão e a lei de Moisés. Porém, alguns desconsideraram totalmente e continuaram a defender a sua posição de que os gentios deveriam se submeter às tradições e às leis judaicas. Eles não estavam somente desrespeitando uma ordem da igreja. Com isso, eles estavam negando o próprio evangelho de Cristo. Fica comigo mais uma vez. Estudaremos mais um tema da lição da Escola Sabatina: Paulo e os Gálatas. Paulo viveu intensamente esse problema na igreja dos Gálatas. Estudamos no trimestre passado e vimos como foi intenso o conflito ali naquela igreja. Olha o que ele disse lá em Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Ele tratou desse problema prontamente. Essa experiência motivou em muito a produção da carta aos Romanos. Lá em Roma, alguns cristãos judeus defendiam ardentemente que os cristãos gentios deveriam observar a lei que Deus lhe havia transmitido por intermédio de Moisés. Essa lei era muito importante para eles. Paulo escreve mostrando qual era o verdadeiro papel e o lugar da lei. A sua preocupação era vacinar a igreja dessa doença que tinha atingido os Gálatas. Não tire do pensamento o fato de que o problema que eles estavam vivenciando não dizia respeito à distinção entre lei cerimonial ou moral. Historicamente, o que estava acontecendo era que alguns estavam insistindo na circuncisão dos gentios e forçando-os a guardar a lei de Moisés. Para eles, antes de se tornarem cristãos, os gentios deveriam primeiro se tornarem judeus. O concílio havia decidido a questão em favor dos gentios. Porém, alguns recusaram-se a acatar a autoridade do concílio e continuaram a perturbar a igreja com essas questões. Desconhecendo esse estado de coisas, alguns cristãos dos nossos dias afirmam que Paulo está defendendo aqui a abolição da lei moral, os 10 mandamentos. Estão totalmente enganados. Isso não faz o menor sentido. A obediência aos 10 mandamentos nunca entrou em discussão aqui. Paulo enfatiza a salvação pela fé e não pelas obras da lei, nem mesmo a lei moral. A lei moral não serve para salvar a quem quer que seja. Ninguém salva guardando lei alguma. Esse não é o propósito da lei. A salvação tem um nome. E o seu nome é Jesus. Foi o que ele fez na cruz que pode me salvar. Nada mais nesse mundo inteiro tem esse poder. Um cristão que diz amar a Deus e não lhe obedece é uma contradição desastrosa. O amor, lembre-se disso, sempre leva à obediência. Tenha um ótimo dia.